O céu turbulento e sombrio se abriu em relâmpagos com um som estridente, e um vento forte surgiu. Vários raios atingiram edifícios altos próximos. De repente, uma informação é transmitida de um alto-falante pendurado na fachada de uma loja de telefones. Estava tão alto que uma garota que passava com uma criança cobre os ouvidos para não ficar surda com o som desse dispositivo barulhento. Enquanto isso, um rapaz está de pé perto da janela da loja, comendo melancia e observando cuidadosamente o que está acontecendo na rua. No momento, ele está preocupado com uma coisa. Sua atenção é desviada por uma folha que voa pela janela e bate no vidro antes de voar para o lado. Depois de ficar na mesma posição por um tempo, o vendedor desaba em uma cadeira, e vemos que ele não está de muito bom humor. Ele está insatisfeito com o seu sucesso em vender telefones. Nesse momento, há uma transmissão de notícias na TV. A apresentadora informa que um novo maníaco apareceu na cidade, que está sequestrando garotas. A atenção do rapaz é rapidamente direcionada para a tela, distraindo-o de um pensamento para outro. Ele percebe que precisa avisar sua namorada, chamada Wong Wei, sobre isso, pois ela pode estar em algum lugar na cidade. Ele pega o telefone o mais rápido possível e começa a discar o número dela. Pela reação, fica claro que do outro lado ele não ouve exatamente o que esperava. O rapaz está confuso, pois a garota decidiu terminar com ele no telefone, citando sua desvantagem financeira como motivo. Ele tenta de alguma forma reverter a situação, mas falha, pois Wong Wei está decidida. Depois de recuperar um pouco a compostura, o rapaz tenta convencê-la novamente, dizendo que essa não é a decisão mais sensata e que é melhor pensar com cuidado. No entanto, a garota não se deixa convencer, parecendo ter decidido tudo por ambos. Tentativas de persuadi-la nessa situação são completamente inúteis, e ele só pode se resignar. É aqui que a conversa telefônica termina, e o rapaz fica em um quarto vazio olhando silenciosamente pela janela, sentindo ressentimento e raiva. Enquanto isso, lá fora continua chovendo forte e ocorrendo tempestades, com relâmpagos cada vez mais frequentes. O rapaz sai para a rua com um telefone nas mãos, sobrecarregado com as notícias que acabou de ouvir. Ele quer de alguma forma liberar suas emoções, então não pensa em nada melhor do que gritar bem alto. Seu grito coincide com um raio que o atinge. Após um clarão e um estrondo, ele cai no chão, mas permanece vivo. Seus cabelos estão bagunçados, ele está em estado de choque e solta fumaça, mas continua respirando inconsciente. Parece que nem mesmo as forças superiores o levam a sério e estão brincando com ele. De repente, ele ouve uma voz atrás de si e rapidamente recobre os sentidos, já que a situação é bastante terrível por si só. Afinal, não é todo dia que um raio o atinge. O fato de algo ter surgido atrás dele e estar disposto a dialogar com ele também é assustador. Ele hesita, mas vira bruscamente o suficiente para avaliar a situação. O relâmpago cegou um pouco com seu clarão, então ele não consegue imediatamente focar sua visão e entender quem ou o que está em sua frente. Além disso, está bastante escuro lá fora. Depois de se recuperar um pouco, ele vê um homem em trajes estranhos em sua frente. É imediatamente claro que não se trata de uma pessoa comum, mas sim de uma criatura sobrenatural que se assemelha a um ser humano em sua aparência. Acontece que o próprio Deus do Trovão apareceu para ele. A razão para essa visita foi o grito do rapaz, pois foi com isso que ele invocou a divindade à terra. Ao ouvir que a criatura é o Deus do Trovão, o rapaz pergunta se é realmente Thor, ao mesmo tempo em que murmura que, na mitologia nórdica, o Deus do Trovão é descrito com uma aparência ligeiramente diferente. O rapaz está chocado com o que está acontecendo, então ele começa a se indignar e ficar com raiva, mas ainda assim se apresenta. Ele não está totalmente feliz com essa visita, pois, na verdade, não convidou ninguém. Não se pode esquecer que sua situação não é muito simples no momento, porque sua namorada o deixou e o negócio não está indo da melhor maneira. A divindade está surpresa com esse comportamento, já que todos esses são problemas mortais, e naturalmente, eles são simplesmente incompreensíveis para ele. Em qualquer caso, parece ser assim à primeira vista. Ao ouvir que Li Xing é um vendedor de telefones celulares, a divindade imediatamente fica interessada. Eles vão à loja, e o homem pede ao rapaz um dos telefones para examinar o dispositivo. Ele até alega que seu telefone quebrou recentemente. O rapaz entende que esta é uma boa oportunidade para tentar vender o dispositivo, já que recentemente não houve vendas. Ele está tentando aproveitar a oportunidade. Sim, não é totalmente familiar, mas por que não? Ele rapidamente pega um dos modelos em suas mãos e começa a descrever rapidamente suas vantagens. Um homem em trajes estranhos pega o dispositivo e olha para ele com surpresa. De repente, ele pergunta por que o rapaz chama esse dispositivo de telefone,
Pois não é. O rapaz não entende muito bem o que ele está falando, mas de repente o homem tira um telefone extremamente arcaico e diz que é correto chamá-lo de telefone, não a coisa com uma tela grande e até mesmo sem botões que o rapaz lhe mostrou. Li Xinga fica chocado com o dispositivo que viu, pois parece ser literalmente o primeiro telefone celular da história. Em qualquer caso, parece ser assim. A divindade fica de mau humor e desaparece, dizendo que ele, como uma criatura imortal, tem outras coisas a fazer e não quer perder tempo. O rapaz fica chocado com essa situação. Ao mesmo tempo, o mesmo telefone arcaico fica deitado na mesa ao lado do prato em que a melancia foi cortada. Li Xinga olha para a janela de sua loja e vê que ela foi bastante danificada por um raio. Ao mesmo tempo, os dispositivos também foram afetados. Claro, ele não está encantado. De repente, ele ouve uma chamada em seu celular. Ele decide atender e ver que tipo de aviso é. Talvez seja sua ex-namorada que tenha mudado de ideia. Li Xinga pega o telefone e vê que recebeu uma mensagem. É uma mensagem de texto de alguma outra divindade. Há um relato do desaparecimento do mesmo Deus do Trovão que o visitou recentemente. Ele nunca voltou para o céu. Pela reação do rapaz, vemos que ele está bastante surpreso com a mensagem. Em seguida, há a correspondência de outras divindades que pensam no que fazer em seguida. Li Xinga também decide escrever no chat geral e informá-los de que acabou de ser atingido por um raio. O rapaz começa a contar aos participantes do diálogo o que aconteceu com ele. Ele realmente não acreditava que o homem estranhamente vestido fosse realmente o Deus do Trovão e, para ele, parecia apenas louco. Os participantes da correspondência estão interessados em mais detalhes sobre essa situação que aconteceu com Li Xinga. De repente, ele recebe uma notificação de que uma das deusas quer convidá-lo para uma conversa privada. Sua reação a isso é mista, mas ele concorda. Ela imediatamente começa a perguntar o que ele viu e sabe. Ele relata que viu o mesmo homem idoso que se apresentou como Thor e conversou com ele. Eles foram juntos para sua loja e tudo mais. O rapaz se pergunta se os danos causados aos seus produtos serão compensados. Em resposta, a garota oferece abrir uma loja com eles, o que lhe dará algum lucro adicional. Além disso, ele recebe uma notificação de que recebeu 2.000 pontos de mérito. Li Xinga ficou um pouco surpreso com isso. A garota promete que, quando encontrarem o imortal desaparecido, que é o culpado por tudo, ele receberá mais pontos. Em seguida, vem a correspondência privada dele com a garota. Li Xinga recebeu um número de pontos de mérito e começa a questionar para que servem e o que pode fazer com eles. Acontece que essa é uma espécie de moeda que pode ser usada para comprar certos itens do mundo dos imortais. Acontece que ele está tendo um diálogo com várias divindades e descobre que não conseguem encontrar Thor. Ao mesmo tempo, eles precisam relatar algo ao Imperador de Jade. O rapaz então toca o telefone e começa a ver o que pode obter com os pontos que comprou. Há muitos produtos interessantes lá. Ele está tentando escolher algo e olha mais de perto cada um deles. Cada proposta lhe parece interessante à sua maneira. Uma certa pílula, que a garota mencionou em sua correspondência, merece atenção especial. Ele também vê telefones celulares. Telefones que se parecem com o que foi deixado em sua loja por um homem de barba grande que o visitou recentemente. O cara olhou para a descrição deles e ficou interessado porque eles são muito caros, mas ao mesmo tempo não são nada relevantes nos dias de hoje. Vender seus smartphones aqui pode ser muito lucrativo para ele. Ele voltou à página com a pílula dourada novamente. Por que não comprá-la? A descrição lá é bastante interessante. Ele a adicionou ao carrinho, mas ao mesmo tempo não consegue decidir se deve comprá-la ou não. O cara hesita por um tempo. Custa apenas 2.000. Ele desliza o dedo entre os botões de sim e não. Vale a pena fazer uma compra dessas? Ainda assim, ele toma uma decisão positiva em relação à compra. De repente, ele sente algo. É uma espécie de tremor no corpo. Olhando para sua mão, ele viu a mesma pílula dourada. A compra está completa. Uma notificação apareceu no telefone informando que a pílula de ouro havia sido comprada. O cara a examina cuidadosamente. Ele decide tentar cheirá-la. Como se viu, o cheiro dela não é tão bonito quanto externamente. Ele até sentiu náuseas após um curto período de tempo, mas logo se sentiu melhor e até sentiu uma certa força em si mesmo. Era difícil de acreditar, mas ele percebeu que esta era uma pílula incomum e ele tinha que ter cuidado com ela, porque havia algo de mágico nela. Em sua cabeça, ele já imaginava como, tendo aceitado, ele seria capaz de subir ao topo da vida, onde teria tudo o que precisava, incluindo a atenção das garotas e assim por diante. Na rua, ele viu um grupo de caras com aparência criminosa olhando para uma garota que passava. As declarações deles não soavam as mais elegantes. Eles se perguntavam qual caminho ela seguiria. Ela os ultrapassaria? Acontece que eles tinham algum plano sinistro. O que eles estão tramando? Um velho conhecido nosso viu isso e sugeriu que entre esses caras poderia haver
ver o mesmo maníaco que estava sendo falado na TV, mas por qualquer informação fornecida aos policiais, você pode receber uma recompensa. Por que não aproveitar isso? Ou talvez esta seja a chance de ficar um pouco rico? Sim, há um pequeno risco, mas você não precisa tentar deter o criminoso sozinho. É o suficiente apenas tirar uma foto e chamar a polícia. Claro, você precisa fazer isso discretamente. Alguns segundos de risco, mas depois você pode receber uma generosa recompensa em dinheiro, e o ato está certo. Ele saiu e, furtivamente, ficou em pé ao virar da esquina. Enquanto isso, os caras continuaram falando sobre a garota, estranhamente, mas um grupo de rostos incompreensíveis não a incomodava, e uma bela garota magra de cabelos roxos longos se movia em direção a eles com um passo confiante. Provavelmente, ela simplesmente não conseguia avaliar corretamente a situação, porque os caras a cercaram imediatamente de todos os lados e começaram a importuná-la. Nosso velho conhecido, enquanto isso, está observando a situação de longe. Ele não gosta de tudo isso, mas não pode vencer 4 caras grandes nesta situação. Ele só pode chamar a polícia. Enquanto isso, os caras continuam importunando a garota, e ela já está em um estado de colapso emocional. Ela ameaça os caras de que seu guarda-costas logo aparecerá aqui. Nesse caso, eles não ficarão bem, então é melhor eles irem embora. De repente, um deles se aproxima dela por trás e a segura pelos braços. Ela fica chocada com isso e começa a gritar. Nosso velho conhecido, ao ver isso, não pode ficar de lado, então se aproxima com um passo confiante e se dirige à garota. Ele pergunta se está tudo bem e se pode ajudar, ao que ela diz que ele deveria simplesmente sair. O grupo de pessoas que importunava a garota, ao ouvir isso, pensou que ele era o mesmo guarda-costas. Provavelmente é melhor não mexer com ele. Como resultado, o cara estende a mão para a garota e eles saem rapidamente da cena. Isso precisa ser feito o mais rápido possível para que esses caras não tenham suspeitas. Se perceberem que ele não é o guarda-costas dela, mas apenas algum cara aleatório, provavelmente ele será gravemente espancado e talvez até morto. Infelizmente, em um dos postes há um anúncio do mesmo cara com um celular nas mãos, onde é claramente visível que ele é um vendedor comum. Esses caras percebem isso e começam a persegui-los. Nossos heróis não têm tempo para escapar. Li Xing é esfaqueado com força nas costas. Ele cai no chão. Depois disso, um dos caras pisa nas costas dele com o pé e zomba dele, dizendo que ele não sabe lutar de jeito nenhum. Ao mesmo tempo, eles o chamam sarcasticamente de guarda-costas e lutador, rindo enquanto continuam a chutá-lo enquanto ele está no chão. A garota grita que ele não é o guarda-costas dela e que nem conhece esse cara. Enquanto isso, ele está deitado no chão coberto de hematomas e abrasões. A atenção dos caras se volta novamente para a garota. Um deles se aproxima por trás e a segura pelos braços. Ela sente muita pena do cara que está deitado no chão e que se defendeu por ela, mas agora está pagando por sua decisão. Ela grita para os caras pararem, pois vão matá-lo. Então, Li Xing percebe que no chão está a mesma pílula de ouro que caiu do bolso dele no processo. Ele se lembra da descrição de sua ação e, de repente, se levanta abruptamente, pega-a nas mãos e a joga na boca. Os caras tentam espancá-lo novamente, mas agora não conseguem porque a mesma pílula instantaneamente aumentou sua força. Agora ele pode resistir com confiança a eles. Ele os atinge com tanta força que eles voam pelo ar. Um deles até consegue quebrar a coluna que está ao lado dele com as costas. A garota está chocada com o que vê. Ela não pode acreditar em seus olhos. 2 dos agressores são derrotados. Os outros 2 estão de pé, mas um deles está com uma faca. Isso não ajuda em nada. Li Xing lida facilmente com eles. Eles acabam sendo covardes, pois imediatamente começam a implorar por misericórdia. Vários carros de polícia chegam ao local. Os policiais querem entender o que está acontecendo ali. O cara tenta explicar a situação e diz que realmente pode ser o mesmo grupo de criminosos ou um deles é o maníaco que falaram na TV. Mas o capitão o interrompe, pois quer entender a situação por si próprio e sem qualquer explicação de Xing. Ele pode esquecer a recompensa monetária. A garota está encantada com o ato de Li Xing. Ela olha para ele com seus olhos azuis enormes cheios de encanto e o convida para ser o guarda-costas dela. Ele não se opõe a essa proposta, mas primeiro precisa pensar em tudo. Ela oferece acompanhá-la até em casa. Ela cobre o nariz o tempo todo, o que parece estranho para Li Xing. Ele, por sua vez, está interessado no que está acontecendo e ela responde que Li Xing cheira estranho, e o cheiro não é agradável. Isso o incomoda. Depois de um tempo, Li Xing está deitado em casa na cama e não consegue dormir. Ele se pergunta se pode ter se apaixonado por ele. De repente, o telefone toca. Ele pega o telefone para ver qual é a notificação. Acontece que ele recebeu uma mensagem de um amigo. Lá, ele vê sua ex-namorada com um novo namorado. Ela encontrou um substituto para ele rapidamente. Eles estão abraçados, praticamente se beijando. Claro,
Li Xinha não ficou feliz com o que viu. Ele estava muito bravo. Depois de mais um momento, ele está pronto para quebrar o telefone de raiva. Depois de mais meio minuto, ele se acalma um pouco e percebe que a situação é desagradável. Mas o que ele pode fazer? Depois de mais algum tempo, enquanto ele estava sentado no sofá, sua atenção é distraída por um cheiro desagradável. Acontece que realmente vem dele. Ele percebe que é o mesmo cheiro que sentiu quando trouxe aquela pílula de ouro para o rosto. Li Xinha decide escrever para o chapéu e perguntar o que ele deve fazer a seguir, porque o efeito da pílula parece ter passado e o cheiro forte e desagradável ainda persiste. Como se livrar dele? Acontece que esse é o mesmo efeito colateral de tomá-la, e isso é natural para os mortais. Vai permanecer no corpo por vários dias, mas depois passará por conta própria. Você não precisa fazer nada, só precisa esperar. Li Xinha não está muito feliz com a situação porque está cheirando muito forte, mas ao mesmo tempo não tem escolha. Resta apenas se conformar. Acontece que há uma pílula de cheiros, mas é muito cara. Li Xinha se pergunta como pode ganhar pontos de mérito. Dizem a ele que ele pode vender algo. Por exemplo, uma arma mágica. Li Xinha não a tem. Fechando os olhos, ele cai na cama novamente, mas depois se levanta abruptamente ao se lembrar de que há uma caixa de telefones ao lado da cama. Ele pode vendê-los. Ele estende a mão para a caixa com as mãos e puxa. Depois de vários telefones, ele publicou um anúncio, parecendo ter um plano específico. O cara é bem inventivo e rápido nisso. Um momento depois, a Fada das Flores já está escrevendo para ele. Acontece que ela tem uma proposta para ele. Após uma curta correspondência, eles concordam com um acordo. Li Xinha troca seu telefone por um comprimido de aroma e imediatamente o aceita. Os eventos são transferidos para uma área rica da cidade, especificamente para um dos arranha-céus, onde a ex-namorada de Xinha está nos braços de seu novo namorado. Parece o mais patético possível. Ele está bem vestido, fuma charuto e sorri constantemente. Como entendemos, ele é bastante rico. Em frente ao casal está um homem interessado no segredo desse jovem homem de sucesso. Ele apenas responde com uma expressão séria a algum tipo de bobagem e banalidade, retirando o véu da mesa em frente à garota ao seu lado, revelando uma enorme variedade de cosméticos e perfumes. Eles ficam chocados com o que está acontecendo. A garota que já conhecemos com cabelo roxo entra na sala. Ela não é muito bem-vinda aqui agora, afinal, todos estão encantados com o cara rico. E antes ela não se comunicava com ele. Surge uma pequena discussão. Li Xinha também aparece aqui. Percorre a sala olhando ao redor e depois vai até a mesa. Pega uma garrafa de vinho e a despeja em um copo, bebendo até o fim. Ele ouve o novo namorado de sua ex-namorada começar a zombar dele e se pergunta como ela pôde amá-la em primeiro lugar. As piadas são principalmente sobre Li Xinha ser mais pobre do que ele. Apesar disso, as garotas ao redor começam a admirar sua aparência, o que é compreensível, porque apesar de o cara não ser confiante e bastante modesto, ele é bastante bonito. O cara com charuto na boca não gosta disso e se vira para seu companheiro para cuidar dele, concordando. Enquanto isso, as garotas começam a flertar abertamente com Li Xinha. Tudo isso é interrompido por um forte golpe na cabeça com uma garrafa. Li Xinha cai no chão e agarra a cabeça com a mão. O cara com o charuto ri dele e começa a provocá-lo para uma briga, achando que ele não será capaz de fazer nada. A paciência de Li Xinha está se esgotando. Ele dá um salto e, ao fazer isso, desfere um golpe poderoso. Acontece que o efeito do comprimido ainda não desapareceu. O golpe é tão forte que o inimigo voa pelo ar por vários metros. Estranhamente, isso não impede o agressor. Parece que haverá uma grande briga. De repente, o conflito é interrompido pela ex de Li Xinha, que dá um tapa no rosto do cara com quem está. Ela diz que não quer mais vê-lo. Ele não tolera isso e, em resposta, lhe dá um tapa no rosto, merecido. Depois disso, ele se vira e sai, e ela apenas fica olhando para ele com a bochecha vermelha de um tapa no rosto. Mais tarde, em casa, Li Xinha toma um banho e pensa no que aconteceu. Ele está surpreso pelo fato de todas as feridas que recebeu no dia anterior terem cicatrizado com sucesso. Seus pensamentos são interrompidos pelo fato de que hoje é um dos dias mais quentes do ano. A torneira está ajustada para água quente, mas por algum motivo está fria. Acontece que há uma entidade atrás dele neste momento. É ela quem está causando esse frio repentino. O cara se vira, vê essa criatura e entra em pânico, tentando fazer alguma coisa, mas já no quarto ele consegue perceber
entender que se trata de algum tipo de espírito com a aparência de uma garota. Ele começa a ameaçar o fantasma, mas isso não o assusta. Li Xinga cai na cama e a criatura começa a perturbá-lo. Ele está chocado com o que está acontecendo e começa a procurar no telefone alguma solução, porque é difícil aceitar essa situação. Provavelmente tudo isso tem a ver com aquele comprimido perfumado, pois parece que o fantasma está atraído por ele. Li Xinga começa a escrever para a Fada das Flores pedindo ajuda, mas ela só lhe envia um vídeo em resposta, o que o distrai. Mas a situação não é resolvida. A mesma entidade de fantasma frio com cabelo azul, que ninguém chamou, continua a atormentar a Fada das Flores, que apenas ri dele. Sim, os fantasmas estão atraídos pelo aroma daquele comprimido, e isso pode ser um problema. No entanto, ela lhe oferece algo, mas o texto não especifica o que. Solução para a situação, e eles conseguiram fazer um acordo. O Rei Macaco escreve para Li Xinga, ele negocia com ele. Como resultado, ele recebe algumas ervas medicinais das quais ele pode fazer pílulas. Isso pode ser usado para seus próprios propósitos. Você pode ganhar dinheiro com isso. Parece que Li Xinga já está tramando algo. Li Xinga escreveu para a Bela de cabelos roxos que ele tinha algo para conversar com ela amanhã. Depois de um tempo, Li Xinga recebe um SMS do Rei Macaco em seu telefone. Ele tirou o guia para o poder espiritual e está pronto para trocá-lo por um telefone. Há uma troca depois disso. Li Xinga de repente perde a consciência. Depois de um tempo ele volta a si e não consegue entender o que está acontecendo e onde ele está. De repente descobre que alcançou o segundo nível de prática. O primeiro foi concluído com sucesso. A mesma entidade fria ficou assustada com o que aconteceu e saiu da casa. Ela só olha pela janela com medo. Um prédio alto com janelas espelhadas quando visto de baixo parece ainda maior. Li Xinga está de pé próximo, olhando para cima e conversando no telefone. Ele relata que está pronto para subir. Enquanto isso, nosso velho conhecido, o Major Fumante de Charuto, é informado de que a empresa tem alguns problemas. Para ser mais preciso, está prestes a falir e algo precisa ser feito sobre isso. A conversa é interrompida pela secretária, que relata que alguém veio visitar e quer ser recebido. Já que há uma conversa, esse alguém acaba sendo você, Vancho. Ela entra ousadamente no escritório. Atrás dela está Li Xinga. Não parece que os convidados sejam muito bem-vindos. O jovem dono da empresa começa a sufocar e tentar ridicularizar de todas as formas os convidados que vieram. Li Xinga não gosta muito disso, mas não é provocado e ouve tudo calmamente. Ele segue dizendo que tem uma oferta interessante. Em resposta, eles são apenas expulsos após alguns minutos de conversa não muito agradável. Os caras saem do prédio do escritório. Há muitas pessoas na rua. Alguém está conversando, alguém está jogando basquete e assim por diante. Li Xinga e Yuan Shou conversaram por um tempo e depois cada um seguiu seu caminho. Já era tarde da noite lá fora. Li Xinga andava pensativo, sem prestar atenção a nada. De repente, ele recebeu uma notificação em seu telefone. Era a mesma fada. Ela deu a ele algumas informações que podem interessá-lo. Um idoso que passava com uma bengala de repente caiu. Li Xinga correu para ajudá-lo. Enquanto isso, uma mulher insolente de cabelos vermelhos brilhantes e muitas contas começou a filmar tudo em seu telefone e falar algumas bobagens. Li Xinga sentou o homem em um banco. Perguntou como ele estava se sentindo e por que ele havia caído. Depois de um momento ele percebeu que algo estava errado com esse homem. Acontece que a princípio ele pensou que estava possuído por alguma entidade, mas depois descartou esses pensamentos como se viu em vão, já que realmente havia algo no corpo do homem. Não parecia ser algo bom. O homem pediu ajuda e prometeu pagar por todo o inconveniente. Depois disso, o idoso começou a se sentir ainda pior. Decidiu-se que seria melhor para ele ir para casa. Li Xinga decidiu manter uma conversa agradável pelo caminho. Não deu certo. Os viajantes caminharam em silêncio. Ao chegarem ao seu destino, o idoso foi recebido na entrada por um jovem. Ele era seu filho. Li Xinga o reconheceu. Era o Sr. He, o convidado que veio à casa e não pretendia sair rapidamente. Ele perguntou se os donos se importariam se ele desse um pequeno passeio aqui e olhasse ao redor. Todos concordaram e Li Xinga decidiu caminhar. De repente, a mesma criatura sombria que estava no corpo do idoso reapareceu. Depois de alguns minutos de um duelo indistinto, ela novamente possuiu o corpo do homem. Parecia ser algum tipo de demônio, porque o homem de repente ficou muito zangado e agressivo. Seu filho se aproximou dele, mas ele apenas o jogou no chão com um forte golpe de sua pata com garras. Li Xinga decidiu que esse idoso estava possuído por algo e, muito provavelmente, era um fantasma. Literalmente por um momento, o demônio no corpo humano foi distraído pelo rapaz que recuperou a consciência. Descobriu-se que era o espírito de alguém. Quem morreu por culpa do senhor. Ele tinha aproveitado a oportunidade para lançar um ataque. A sombria criatura deixou novamente o corpo do homem.
e Li Xin decidiu tentar pegá-la. Talvez não seja tão desencarnada quanto parece, estranhamente, mas ele teve sucesso. O fantasma assumiu a forma de uma garota, ou mais precisamente, a cabeça de uma mulher, que não estava muito feliz com o que aconteceu. Apesar disso, a criatura estava nas mãos seguras de Li Xin, que a levou para casa. A mesma criatura fria que havia esperado por ele em sua alma estava novamente em sua casa. Será que dois fantasmas podem conviver na mesma casa? Essas duas entidades não conseguiram encontrar uma linguagem comum e criaram muito barulho. Até mesmo os transeuntes na rua ouviam esses gritos pelas janelas. Li Xin estava tão cansado de tudo isso que decidiu calar essa cabeça falante. Isso não resolveu a situação completamente, porque as entidades começaram a entrar em conflito novamente. Quem poderia imaginar que as mulheres fantasmas são ainda mais conflituosas do que os humanos? Elas causavam tantos problemas. Li Xin ficou um pouco confuso e não sabia o que fazer nessa situação. O fantasma azul estava certo de que, como estava naquela casa por mais tempo, estava no comando. A cabeça rosa estava certa de que, se foi trazida para lá, então eram responsáveis por ela. Li Xin suportou todo esse barulho por um longo tempo, mas, no final, ele cedeu e começou a gritar ele mesmo. Estranhamente, mas seu pedido de silêncio funcionou. Finalmente, houve silêncio. Li Xin decidiu usar seu celular novamente. Quem sabe, talvez haja informações que o ajudem nessa situação. Sua solicitação de ajuda foi atendida por seres celestiais interessados em seus telefones. Li Xin fez rapidamente um acordo com um dos imortais, e após uma troca bastante simples, recebeu uma espécie de cerca mágica na qual aprisionou os dois fantasmas. Eles não conseguiam escapar, e assim a noite passou. Li Xin dormiu profundamente. A manhã chegou, e quando Li Xin acordou, encontrou um convidado que havia vindo até ele. Era o senhor. Ele perguntou o que ele precisava. Aconteceu que o convidado veio com uma oferta. Li Xin seria bem-vindo para se juntar à empresa. Essa oferta o surpreendeu, pois ele era apenas um vendedor comum de celulares, e a empresa estava envolvida em cosmético. A situação ficou ainda mais estranha, pois ontem ele havia sido expulso sem cerimônia, e hoje estava sendo convidado para trabalhar lá. Tudo isso parecia hipocrisia e suspeito. Em resposta, o senhor ele pediu sua aceitação oficial, e Li Xin concordou com isso, decidindo não pensar no aspecto negativo. A proposta lhe pareceu bastante interessante. A história se transfere para o prédio da empresa, onde o homem com o charuto não está satisfeito com a presença de Li Xin. Ele tenta convencer o senhor ele de que isso é um grande erro. No entanto, Li Xin apresenta uma oferta interessante na forma de uma receita que chama a atenção de Mr. He. Mas o homem com o charuto está extremamente insatisfeito com o que está acontecendo e arranca o papel de suas mãos, jogando no chão. Ele até zomba do pedaço de papel sem ler o que está escrito nele. Li Xin, com um sorriso irônico, afirma que as informações contidas nesse pequeno pedaço de papel valem centenas de milhões de dólares. Antes de descartar o folheto, é melhor pensar 10 vezes. O camarada com o charuto não leva a sério suas palavras e até faz uma aposta em voz alta. Se a receita funcionar, ele está disposto a dar $1 milhão do seu bolso para Li Xin. No entanto, se não funcionar, ele não apenas terá que pedir desculpas de joelhos, mas também sair da cidade para sempre. Parece que Li Xin não ficou intimidado pela proposta. Ele aceitou facilmente a aposta, estava bastante confiante em sua vitória e decidiu ajustar ligeiramente o acordo. Se ele vencesse, o oponente impertinente não apenas teria que lhe pagar, mas também correr pelas ruas nu. O acordo foi fechado. Várias horas se passaram, mas até agora não há notícias. O homem arrogante com o charuto continuou a zombar, recomendando que Li Xin praticasse como pedir desculpas corretamente para que não fosse tão embaraçoso da próxima vez. De repente, alguém bateu na porta. Era o senhor ele, que disse que ele estava. Não voltou de mãos vazias. Atrás dele veio uma bela mulher de cabelos roxos com uma pequena caixa em suas mãos. Era a mesma amostra de acordo com a receita de Li Xinga. Havia um pó estranho na caixa, com um cheiro bastante incomum. O produto não parecia ser um cosmético. Ao mesmo tempo, Li Xinga permaneceu confiante, não parecendo decepcionado com o que aconteceu. Ele explicou com mais detalhes o que precisava ser feito com esse produto. O efeito podia ser visto já na primeira aplicação. Li Xinga sentou-se e sorriu para seu oponente. Na disputa, ele começou a se preocupar um pouco, mas ao mesmo tempo tentou de todas as maneiras possíveis ser sarcástico e mostrar sua masculinidade. A garota decidiu assumir o papel de cobaia e experimentar o produto resultante. Li Xin disse que isso era inútil, já que ela já era bonita o suficiente. Poderia ser outra pessoa,
como uma faxineira local. A garota saiu em busca e logo encontrou a pessoa que procurava. A mulher não era muito bonita e concordou com o experimento, pois não tinha nada a perder. Ela aplicou rapidamente o produto em sua pele e esperou. Enquanto isso, em outra sala, todos estavam esperando ansiosamente. De repente, ouviram um barulho e correram para ver o que estava acontecendo. A faxineira estava sentada com as mãos sobre o rosto. O senhor estava certo de que algo irreparável tinha acontecido e imediatamente começou a tranquilizar a garota, prometendo que tudo seria reembolsado pela empresa. No entanto, sua preocupação era em vão. A mesma faxineira com um rosto bastante feio se transformou em uma verdadeira beleza. O produto funcionou, e o efeito foi ainda maior do que o esperado. Todos ficaram encantados com o que aconteceu, e o senhor pulou de alegria ao perceber que tinham em mãos um produto com o qual poderiam enriquecer. A garota que adquiriu a beleza ficou chocada com tamanha mudança, e Li Xin ficou satisfeito com o resultado, vencendo a discussão. Enquanto isso, o companheiro com o charuto, que percebeu que tinha perdido a discussão, começou a recuar lentamente e de repente sentiu tonturas, perdendo a consciência. Mas Li Xin o pegou abruptamente e o levou embora, virando-se sem dizer uma palavra e indo na direção oposta. Um minuto depois, Li Xin recebeu uma notificação em seu telefone informando que havia recebido uma transferência de 1 milhão em sua conta. Em resposta, ele também começou a dançar como o dono da empresa. Os eventos se transferem para a cidade à noite, onde um homem, usando apenas shorts e uma máscara, corre pelas ruas, perseguido pela polícia. Entendemos que se trata do mesmo camarada que perdeu a discussão. Li Xin estava sentado em sua loja olhando para o telefone, pensando em como gastar o dinheiro e por que não usá-lo para promover seu negócio. Com 1 milhão, ele poderia comprar muitos produtos. No entanto, ele percebeu que, no futuro, poderia receber metade da renda quando o creme fosse lançado no mercado. Por enquanto, sua tarefa era aumentar as vendas e manter a loja de telefones aberta. Quanto ao novo produto, ele precisaria prestar a devida atenção à sua publicidade. Li Xin começou a pensar em convidar várias celebridades para fazer propaganda. Enquanto pensava nisso, ele foi interrompido por uma mensagem da Fada das Flores. Ela estava pronta para lhe oferecer algo interessante. Por 7 telefones que ele venderia para ela, ele receberia 5 milhões de pontos de alegria em troca. Li Xin ficou interessado na proposta, mas decidiu fazer um pedido a ela em troca. Ele pediu ajuda com um pouco de publicidade para seu produto. Antes que pudessem continuar a conversa, um telefonema interrompeu-os. Era um amigo que convidou Li Xin para uma festa em comemoração ao seu nome. O evento estava planejado em um lugar chamado Blues, mas Li Xin não era muito fã do local, então sugeriu visitar o Diamond Bar, um lugar mais caro. O amigo ficou chocado com os preços locais. Mesmo uma garrafa de vinho era incrivelmente cara. O barman que atendia no Diamond Bar era extremamente bem vestido e elegantemente vestido. Ouvindo tal conversa, os convidados foram informados de que, se não estivessem satisfeitos com os preços, poderiam facilmente ir a outro estabelecimento. Após isso, um homem em outra mesa fez uma piada sarcástica sobre o bem-estar do rapaz. As moças que o acompanhavam começaram a ressentir o que estava acontecendo. O aniversariante, por sua vez, disse que seu amigo em breve chegaria, e ele talvez tivesse dinheiro. Um homem arrogante com cabelos loiros, que havia feito a piada sobre o bem-estar do aniversariante, continuou a se comportar de maneira inadequada e começou a conversar com as moças que o acompanhavam amigavelmente. Estas, por sua vez, aceitaram a oferta e decidiram ir com esse rico patife. O rapaz ficou furioso, as moças o deixaram, e o barman recomendou que ele fosse a outro estabelecimento. Algum homem impertinente estragou seu humor, e tudo isso aconteceu no dia de seu aniversário. A situação não estava muito agradável. De repente, alguém o tocou no ombro. Era Li Xin. Ele perguntou por que ele estava tão triste sozinho, já que alguém tinha prometido vir com as moças. Um amigo lhe contou o que havia acontecido. De repente, um dos apresentadores anunciou que a mesa número 66 havia ganhado a garrafa de vinho mais cara. As moças que tinham acabado de deixar o aniversariante ficaram chocadas com o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, outra bela mulher já estava sentada ao seu lado. Elas não ficaram em desvantagem e decidiram intervir. A bela que estava ao lado do rapaz levou um forte tapa no rosto. As moças estavam prontas para sentar na mesa 66 novamente. A noite correu bem o suficiente, e o feriado foi maravilhoso. Quando os rapazes acompanharam as moças até o carro e Li Xin ficou sozinho, um grupo de pessoas se aproximou dele,
com o líder sendo o mesmo loiro que havia se comportado de maneira arrogante durante toda a noite. Ele estava insatisfeito porque as moças haviam sido atraídas de volta para os rapazes. Li Xinga começou a ser ameaçado, mas não parecia assustado, pois se comportava com confiança. Ele até disse que estava ocupado e não tinha tempo para isso. Em resposta ao seu comportamento, alguém ordenou para matá-lo. Claro, os agressores não sabiam que era melhor não mexer com ele, pois era muito mais forte do que parecia à primeira vista. Muitas pessoas ficaram feridas, mas uma delas conseguiu chamar a polícia. A polícia chegou rapidamente, e um dos policiais reconheceu Li Xinga. Eles conversaram por um tempo, e o comportamento dele parecia estranho para Li Xinga. Ele, por sua vez, assegurou ao policial que estava tudo bem com ele, apenas estava descontente por não terem encontrado o culpado pela partida das moças. Ao mesmo tempo, ele alertou o policial de que essa situação poderia dar problemas para o homem que deu a ordem, e ele definitivamente seria processado. Um dos agressores começou a ligar para alguém e reclamar. Descobriu-se que ele havia ligado para o Sr. He, que ouviu atentamente e ficou insatisfeito com o que aconteceu. Ele perguntou quem havia batido em seus homens, e descobriu-se que era Li Xinga. Após alguns segundos de silêncio, ele anunciou que o homem que fez a ligação estava demitido. Na manhã seguinte, Li Xinga recebeu uma ligação de Mr. He, que pediu desculpas pelo comportamento de seus subordinados. Ele disse que um deles já havia sido demitido, e Li Xinga concordou que não tinha problema com isso. No entanto, ele avisou que não pagaria as despesas médicas dos agressores. Mr. He disse que não haveria problema com isso, contanto que ele não tivesse reclamações. Nesse ponto, a conversa foi interrompida por uma garota loira alta que estava parada na frente de Li Xinga. Descobriu-se que ela estava interessada em algum tipo de serviço e ouvirá rumores de que Li Xinga sabia como lidar com o espírito. O rapaz ficou fascinado por ela e por sua aparência, que não deixava nada a desejar para Bela, que havia conhecido recentemente no conflito. Isso distraiu um pouco, mas depois ele voltou a si e perguntou a ela sobre a informação. A garota ficou um pouco surpresa que ele abordasse com uma pergunta semelhante. Ela explicou brevemente de onde havia obtido essa informação. Li Xinga não gostou do fato de tais rumores estarem se espalhando sobre ele e respondeu de maneira brincalhona que ele não era um monge e que lidar com espíritos não era seu trabalho. Em resposta, a garota começou a falar sobre sua família, incluindo o fato de que seu pai era o presidente de uma empresa conhecida, e seu avô estava doente com uma doença inexplicável que não conseguiram curar. Talvez essa doença tivesse uma origem mística, e Li Xinga pudesse ajudar. Li Xinga ponderou sobre isso, e a garota adiantou-se com suas respostas, dizendo que, se ele realmente soubesse como lidar com espíritos e sua ajuda fosse eficaz, ela pagaria muito bem pelo seu trabalho. Na verdade, Li Xinga ficou satisfeito por estar nessa situação, abordado por uma celebridade em busca de ajuda, e neste caso, ele se encontra em uma posição em que lhe é pedido um certo favor. Quando a garota disse que estava disposta a pagar 10 milhões, ele gostou ainda mais da oferta. Ao mesmo tempo, os 10 milhões são apenas o pagamento inicial, caso ele concorde. Se a assistência for eficaz, ele receberá algumas ações da empresa, e o valor mencionado será dobrado. Bem, é possível recusar uma oferta dessas? Foi exatamente isso que Li Xinga pensou. Seu rosto mostrava que ele estava realmente interessado. O comportamento dessa garota parecia um pouco estranho devido à sua situação financeira. Ela não conseguia estimar razoavelmente o valor da quantia proposta, então esse dinheiro não parecia tanto para ela. O rapaz disse que era suficiente para ele arrumar suas malas e estar pronto para partir. Ao mesmo tempo, ele começou freneticamente a correr pelo quarto e a coletar suas coisas. A garota decidiu agir com cautela, então pediu ao rapaz para demonstrar sua força primeiro. Li Xin não parecia muito sério, então havia algumas dúvidas sobre se ele realmente sabia fazer alguma coisa. O jovem concordou e se comportou com bastante confiança. De repente, ele segurou a mão dela, o que ela realmente não gostou. Antes disso, ele estava arrumando suas roupas íntimas em uma mala e começou a tocá-la sem permissão. Um momento depois, um dos mesmos fantasmas que habitavam a casa de Li Xinga apareceu no quarto. A garota não o viu, mas sentiu que o quarto ficou muito mais frio. Aparentemente, nem todos podem ver seres desencarnados. A garota simplesmente achou que o ar-condicionado estava ligado. Li Xin achou que ainda precisava mostrar algo que ela não tinha visto antes. Ela não entendia muito bem o que estava acontecendo, porque ele pronunciou algumas palavras incompreensíveis e agitou os braços. Um momento depois, ela ouviu uma risada desagradável atrás dela. Eram os mesmos fantasmas. Eles se mostraram bastante irritantes. Um deles até estendeu uma língua extremamente longa para fora da boca e lambeu a bochecha da garota. Ela ficou chocada com o que aconteceu,
porque isso não acontece todos os dias. Em uma tentativa de escapar, ela escorregou, caiu e perdeu a consciência. Depois de um tempo, ela se recuperou e conseguiu se acalmar. Ela transferiu 10 milhões de yuans para o rapaz e concordou que ele realmente tinha habilidades.